Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, louvado e engrandecido seja Deus eternamente, amém? Glórias a Deus por ter operado de geração em geração para que fosse conhecido o seu eterno poder. E hoje eu quero ir um pouquinho para um tempo antigo, né, descrito aqui em Eclesiastes, eu vou ler primeiro, tá? Então tudo que foi dito aqui seja para a glória de Deus, para a glória do Salvador Yeshua, amém? Seu Filho, Jesus Cristo. Que possamos honrar o Senhor na verdade. Aqui para Eclesiastes 1. Eclesiastes 1, versos 9 a 11 diz: O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo. Bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados, pelos que vieram depois deles. Ó, que coisa linda! E hoje eu quero explorar um pouquinho, tá, disso. Não lembram do povo da antiguidade. E a afirmação aqui é, não há nada novo. Em que sentido, né? Porque de geração a geração, se a gente for olhar aí para história da antiguidade, nós vamos ver curiosidades bem interessantes que nos apontam para mensagens, amém? Como, por exemplo, o Egito Antigo, aquele povo que aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo surgiu alguns reinados poderosos, era o tempo do ouro, né? E eles acreditavam na imortalidade, e é isso que eu quero explorar aqui. Coloquei um pouco no Instagram, meu Instagram aberto. Esse Instagram eu abordo muito sobre esses assuntos assim interessantes que nos leva a refletir, né? Então, era uma época de muita opulência, riqueza, poder, e há registro de historiadores que encontraram utensílios, múmias, no caso, pessoas que foram embalsamadas, reis, alguns familiares e animais, pertences. Se você for buscar, né, você vai ver que em Cairo, lá próximo ao Egito, foi construído um museu. Houve a necessidade de se construir um museu forte, porque é patrimônio da humanidade. O museu anterior tinha sido invadido, graças a Deus, né? Porque nós precisamos que essa história seja preservada, para que novas gerações tenham conhecimento. E existia o ato de mumificar, que era o embalsamento. Era tirado ali os órgãos, né, da pessoa, e essa pessoa, o corpo era tratado e depois todo envolto, né, em faixas. Existem historiadores que colocam melhor essas questões, só que a ciência ela não vai explicar exatamente,
como que era feito, que tipos de ferramentas. O que se sabe é que já existia uma ciência, existia uma modelagem por conta dos utensílios que se encontraram. Já existia arqueologia por conta das pirâmides. Então era um povo evoluído para o seu tempo, né? Tanto que as suas construções, como as pirâmides e as pinturas dentro desses lugares que eram encontrados sarcófagos, né? Coisas extraordinárias e que é patrimônio da humanidade. Bem, eu quero trazer um item em particular, que é a questão do embalsamento. Quando isso era feito, eles colocavam em uma balança o coração e uma pena. Se a pena pesasse mais que o coração, essa pessoa ela não era digna de alcançar a imortalidade. Era um estudo mitológico. E aponta para a Bíblia de que maneira? Percebe-se que tudo isso esteja dentro de um parênteses, tá? Percebe-se que eles tinham curiosidades, eles estudavam as mitologias, eles estudavam os poderes celestes. Eram pessoas muito evoluídas para o seu tempo. E eles acreditavam na imortalidade. Hoje, algumas pessoas acreditam nessa coisa da reencarnação. E que eu quero colocar aqui como cristã, que eu não acredito e respeito. Não acredito porque eu acredito na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o homem morrerá uma vez, passa disso, vem o juízo final, né? Então não tem essa de reencarnar, porque estaria isentando o sacrifício de Cristo. De nada serviria, né? Então é a ideia que se percebe nessa questão da reencarnação. Aqui em Eclesiastes fica muito interessante que o versos 11, ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Esse é o risco de ocultar conhecimentos que levam, que apontam para a palavra de Deus. Porque hoje, como é que nós podemos entender? Lá atrás, eles acreditavam na imortalidade. Eles acreditavam que num tempo, vou colocar assim, em um tempo novo, que os seus corpos não seriam, sua história não seria esquecida, porque estava ali, né, uma múmia muito caracterizada, sem passar pelos efeitos do tempo, né, da questão da decomposição. Então foi muito bem feito e hoje pode se comprovar aí nos museus. A questão do coração. Se o coração não pesasse mais, então essa pessoa seria digna da imortalidade. O que a palavra do Senhor diz em Salmos? Quem é digno de ver o Senhor, né? Aí a palavra diz, aqueles que têm mãos limpas e coração puro. É importante aqui frisar aqui, fechando parênteses aí a respeito dessa história, né? Do Egito Antigo, que puro e mãos limpas e coração puro é Yeshua, é Cristo, está apontando para ele. Partiu de nós que cremos nele, pela redenção somos salvos, então temos esperança da imortalidade nele. A palavra também diz que se não fizer como uma criança, de maneira nenhuma herdarão o reino dos céus. Então precisa passar por um processo de conhecimento para chegar a essa pureza, para entender o sentido dessa pureza de coração, que é amar o próximo, é amar a Deus,
viver sendo uma pessoa do bem, como Abel. Desde o início a Bíblia vai estar dando exemplos de como seguir uma vida para o bem. Amém? E aqui, em 1 Pedro, a partir do verso 18, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18 vai dizer: Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, mas conduziu-nos a Deus. Conduziu-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. E que batismo é esse? Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Lá, eles acreditavam na imortalidade, segundo o juízo que eles faziam dessa atitude de colocar o coração e uma pena. Partindo dali, acreditavam que quando viesse esse novo tempo, então eles reviveriam. Hoje, depois de Cristo, isso antes, depois de Cristo, é possível, caso morte, desprendimento da matéria, a nossa alma descansa e há promessas de que ressuscitaremos. Lá em Romanos 6 diz: se cremos que morremos na semelhança da sua morte, e ressuscitaremos na semelhança da sua ressurreição. Então nós seremos justificados e teremos essa esperança de imortalidade em Cristo. Amém? Desta maneira é possível, aguardando quando ele retornar, se estivermos aqui, passaremos então por um processo de corpo incorruptível, retirados, transformado no piscar de olhos dessa nossa condição, esperando nele, então estaremos reunidos com ele. O povo lá atrás, eles não entendiam assim, porque Cristo não tinha vindo para nos redimir. Embora desde Moisés o Senhor estava falando do Filho, mas eles não entendiam isso claramente, porque não foi o tempo deles, E é interessante que aqui fala em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18, que o Senhor pregou aos espíritos em prisão. E esses espíritos é de Moisés para cá. Então, eles não tinham como absorver tamanha aliança e propósito do Senhor para redimir, para perdão de pecados. Porque aqui em Cristo nós nos aproximamos de Deus. É o único meio para eles também. Então, existiu a necessidade de Cristo pregar a eles, porque eles estavam aprisionados nesses seus conceitos. E certamente muitos creram e estão na glória, Então é importante entender assim, porque muitas são as histórias, Existe relatos de que foi um povo desobediente, Foi um povo cheio de idolatrias. A própria história vai descrever como que foram os faraós, Como que foram os reis, aqueles que fizeram a vontade do Senhor, os que não fizeram a vontade do Senhor.
E eu precisava abordar essas questões aqui, porque... Só um instantinho, peraí. Porque hoje, né, quando a gente se depara com essas histórias antigas, e aqui Eclesiastes, fica muito evidente de que há muitas pessoas ocultado a verdade, né? Que vai sempre, para que seja uma verdade, tem que estar ligado, apontado para a palavra do Senhor. De outra maneira, as pessoas não terão lembranças, como diz, né? Tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Do mesmo modo, é a nossa história, é a história cristã, dos cristãos depois de Cristo. Muitos se tornaram mártires porque foram perseguidos até a morte, mas o Evangelho está aí, foi traduzido nos idiomas, e Mateus fala que esse Evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. A nossa contribuição, a nossa geração, é de passar o conhecimento, apontando para a Bíblia, que é o sentido, é a verdade, que liberta, que transforma vidas, transforma caráter. O livro de Provérbios está cheio de instrução de como nós devemos viver. Porque importa-se que sejamos transformados, para que a gente tenha consciência. Percebam, lá em 1 Pedro, coloca a questão da consciência. Não é o batismo da remoção da sujeira do corpo, como muitos e muitos meios religiosos fazem, né? É uma consciência de quem nós somos, uma consciência e conhecimento da história. Qual foi o processo para que hoje nós podemos ter, né, esse conhecimento extraordinário. Então eu queria trazer, é bem curto esse vídeo, não vou explorar muito dele. Quando a gente for olhar para o Egito antigo, entenda que aquele povo era um povo de um conhecimento extraordinário, que dentro das limitações dele, por eles não terem os escritos, né? Existiam bibliotecas gigantes na Etiópia, existe registro, né? Eles tinham conhecimento dos livros dos profetas. Mas hoje o acesso para nós é facilitado. É através de um smartphone, é através da Bíblia impressa. Então nós não temos desculpa. A gente precisa ter uma mente renovada. Entender que a nossa consciência é que determina se nós estamos de fato absorvendo a vida cristã de fé, para entender a questão da imortalidade e de que maneira em Cristo, em Yeshua, através do conhecimento do Evangelho. Então que o Senhor continue agindo. Talvez eu continue nesse assunto, tá? Era só para dar assim uma pinceladinha. São muitos assuntos interessantes, como falar das pirâmides e de tanta coisa extraordinária que a gente pode buscar conhecimento e só vai agregar na nossa fé, amém? Então que o Criador continue operando sobre nossas vidas. Até a próxima, pessoal.